Boa noite a todos e todas. Esse é o nosso último bate-papo, parte desse projeto sobre o Chico de Assis, capitaneado pela Companhia Alcamorana. Faz parte desse projeto a montagem de Missa Leiga, grande obra de Chico de Assis, a leitura encenada de diversas de suas peças, 21 peças ao todo. E também uma discussão sobre aspectos de sua obra, de suas ideias teatrais. Na sexta-feira a gente conversou com a professora Maria Silvia Betti, do Departamento de Letras da USP, e com a Lúcia Capuano, que fez um estudo de mestrado sobre a trilogia de cordel do Chico de Assis. No sábado fizemos o lançamento de um livro sobre as ideias teatrais do Chico, de autoria do professor Isaías Edson Sidney, e batemos um papo sobre as ideias teatrais do Chico com Tony D'Agostinho, Márcio Boaro e o professor Isaías Sidney. Ontem a gente fez o lançamento, né, no domingo, a gente fez o lançamento das 21 peças teatrais do Chico, que foram lidas pela Companhia Alcamorana e por diversos grupos parceiros. A gente gostaria, inclusive, de agradecer a participação generosa desses grupos que fizeram a leitura. Teatro Cartoon, a Companhia Antropofágica, a Companhia Teatro da Investigação, a Brava Companhia de Teatro, Grupo Redemoinho, o Teatro do Incêndio, a Companhia Estável, Coletivo Amigos do Senda e o Marcelo Ayrold. Todos esses grupos, artistas, contribuíram com esse projeto da Alcamorana de fazer uma recuperação das obras teatrais do Chico de Assis. E hoje a gente encerra esse ciclo de bate-papos com a generosíssima participação desses grandes homens do teatro brasileiro, Oswaldo Mendes, Isaías Almada e Silvio Zilber, que deve estar chegando a qualquer momento, que vão contar um pouquinho de como suas trajetórias se cruzaram com Chico de Assis. Vou contar um pouquinho de quem foi Chico de Assis, como foi como colega, como artista. Está aí o Silvio Zilber. Olá. Boa noite, Silvio. Tudo bom? Chegou o nosso último participante. Boa noite, Isaías Almada. Boa noite. O vemos ali. Boa noite, Oswaldo Mendes. E boa noite, Márcio Boaro, diretor da Companhia Alcamorana. Gostaria de agradecer imensamente a presença de todos e começar pedindo ao Márcio Boaro que faça uma breve introdução da sua própria experiência, uma brevíssima introdução da sua própria experiência com o Chico. Quer dizer, o Márcio conviveu com ele tanto tempo, tanto é que elegeu para esse projeto da Alcamorana justamente a obra do Chico, vem batalhando por essa ideia já há algum tempo. Como é que foi, Márcio, que você conheceu o Chico e se interessou pelas suas ideias e pela sua obra teatral? Márcio Boaro, boa noite. Boa noite. Eu conheci o Chico nos anos 90. Ele foi assistir uma peça nossa, que era A Máquina de Somar, do Elmer Heiss. Ele ficou interessado no texto. E aí, depois da peça, a gente ficou conversando bastante. E aí, marcamos de tomar café e tal. Depois, eu e Mônica Rafael entramos no Senda e ficamos vários anos lá discutindo dramaturgia com o Chico, e a amizade foi se fortalecendo. Depois disso, nós pegamos a ocupação do Arena por um ano, dividindo com a Companhia do Feijão, e aí lá nós montamos as aventuras e desventuras de Maria Malazares durante a construção da Grande Pirâmide. Eu adoro esse nome que o Chico inventou. Direção do Chico, e eu fiz assistência para ele, trabalhava como ator também, e assim, nós fomos
sendo próximos até 2014, quando eles foram. Assim, tivemos muito contato. Basicamente foi isso. Então, nesse fomento nosso, né, esse é o nosso 5º fomento, eu achei que cabia visitar a obra do Chico e discutir sobre ela. Então nós gravamos, já está no YouTube agora no canal, 21 leituras de peças dele, né? Nós fizemos 11 grupos convidados, que você citou, fizeram outras 10, e estamos tendo esse ciclo de debates, e nós vamos montar Missa Leiga com as músicas originais, tentando chegar o mais próximo da montagem, assim, do espírito da montagem original, né? Não vou tentar reproduzir a montagem original, mas dentro daquele espírito, né? Porque houve montagens com outras músicas, houve outras questões. Oswaldo Mendes mostrando ali, Márcio. Olha, o disco de Missa Leiga, deixa eu até por aqui. Esse é o disco original. Inclusive com a voz de Oswaldo Mendes gravada nesse disco aí, entre outras vozes. Então é isso, Edu. Nem volto para o grande já. Maravilha, vamos aproveitar então, já que o Oswaldo Mendes, essa biblioteca ambulante do teatro brasileiro, está aqui nos honrando com sua presença. Oswaldo, queria te perguntar, primeiro nesse plano pessoal, né, quando que você conheceu o Chico? Qual foi o primeiro contato que você teve com ele? Bem, boa noite a todos. Boa noite, Silvio, Isaías, que a gente só se vê agora pela internet. Pois saudade de vocês. É um jeito de matar um pouco a saudade. Mas o Márcio, até a gente tem se encontrado aí nas fugas no meio da pandemia para tomar uns cafés furtivamente, né, Márcio? Sim, mas necessário. O Chico, é curioso que eu conheci o Chico... eu morava em Marília ainda. E eu era estudante secundarista, tinha 16 anos e era presidente da União Marilhense de Estudantes Secundários e fui participar do primeiro Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura Popular em Recife, promovido pelo Ministério da Educação e pelo governo do Arraes. Para mim foi uma espécie de curso intensivo, né, de Brasil e de cultura brasileira. E lá eu me aproximei do Chico. O Chico já era uma pessoa, para nós, muito conhecida por causa da Canção do Subdesenvolvido, aquele trabalho que ele fazia junto ao CPC, né? E a estudantada, claro, a gente cantava. A Canção do Subdesenvolvido é uma espécie de hino que a gente cantava por tudo que até... Esse é um país subdesenvolvido, subdesenvolvido, subdesenvolvido. É uma música dele e do Carlinhos Lira. Então, quando eu cheguei em Recife... Era o Ari Toledo que cantava, né? Era o Ari que cantava? Sei lá, a gravação... Tinha um disco pequeno, um compacto da Uni, que de um lado tinha isso, e do outro lado tinha uma música que era do Chico também, que era o João da Silva, ou Zé da Silva. João da Silva, cidadão sem compromisso, não manja disso que o francês chama l'argent, pagando royalty, dinheiro... Enfim, E era uma canção de guerra da gente, né? A estudantada, a gente molecada, adolescente, juvenis, né? Uma revolução meio juvenil, a gente cantava. Então o Chico, claro, encontrar o Chico lá foi encontrar o nosso ídolo, né? E claro que eu me aproximei do Chico, e fiquei muito feliz de repente, eu estava com 16 anos, no dia que eu fiz 17 anos, teve uma festa imensa lá em Recife, dia 19 de setembro. Depois eu descobri que não era para mim. Claro que eu descobri imediatamente. Era para o professor Paulo Freire, que já era conhecido, pelo menos no Nordeste, e que estava apresentando naquele encontro os resultados da sua experiência de alfabetização em Angicos. Uma coisa de um impacto fenomenal, né? Então, isso para mim era uma coincidência feliz, eu fazer aniversário no mesmo ano do professor Paulo Freire. E conheci o Paulo Freire. E ali o Chico também conheceu o Paulo Freire, né? A aproximação que se deu do Chico com as ideias do Paulo Freire,
que contaminou todo o movimento estudantil, político na época, porque é bom lembrar que naquele momento havia um grande movimento de alfabetização e de cultura popular, mas o de alfabetização pelo Brasil inteiro, que juntava muitos evangélicos, não só os que tinham o movimento católico, mas os evangélicos do Nordeste, nada a ver com essas seitas que tem hoje aí, pentecostais, neopentecostais, essa coisa, não. Eram religiões respeitáveis, né, que levavam a sério. Tinha um movimento, Silvio e Isaías devem lembrar, tinha um famoso que chamava De Pés no Chão Também Se Aprende a Escrever, que tinha muito preconceito, o pessoal, principalmente no Nordeste, áreas rurais, não ia para a escola porque não tinha calçado, então eles criaram esse De Pé no Chão Também Se Aprende a Escrever. Então, tinha vários movimentos. E o Paulo Freire, que estava aparecendo, e com a experiência dele, que daí, claro, engoliu todos, né, porque a experiência dele, e como educador, trazia uma coisa realmente muito nova. E eu achava que o Chico, talvez por causa das músicas e das peças que ele tinha, eu achava que o Chico era nordestino, olha que coisa. Depois eu descobri, ele falou assim, não, ele tinha um orgulho de dizer que ele era paulistano, ele tinha nascido, sei lá, eu acho que na maternidade de São Paulo, uma coisa assim. Foi educado num colégio interno, porque ninguém aguentava o Chico, né? Acho que os pais dele também não aguentavam, então mandaram para o colégio interno, em Bragança Paulista. Então foi ali que eu conheci o Chico. E quando eu venho para São Paulo, a trabalhar, quer dizer, eu entro na escola de dramática e ali me aproximo de muita gente do teatro, né? E o Chico, a gente quer dizer, os nossos caminhos se cruzaram, mas ele foi para um lado quando eu entrei no jornal, porque para me manter eu fui trabalhar na Última Hora, no jornal Última Hora, exatamente no momento em que houve uma dissidência, uma brigaiada interna lá, e que um grupo da redação saiu. E a redação estava mudando a direção, tinha um novo diretor de redação, e eu só fui trabalhar lá porque uma amiga minha da Escola de Arte Dramática, Isabel Torres, o pai dela era diretor do Cidade de Santos, que era um jornal também do Grupo Frias, e que estava sendo transferido para São Paulo para trabalhar na Última Hora. E ela, sabendo que eu estava fazendo estágio na Folha já há 3 meses sem receber, enfim, uma situação desesperadora para aquele momento, me indicou, falou com o pai dela, e o pai dela falou assim, fala para ele aparecer no jornal. Eu apareci na redação da Última Hora e fui falar com o João Apolinário, que era o crítico de teatro, e ali eu comecei a trabalhar em jornal, e daí eu fiquei sabendo que quem estava ali, entre os que se demitiram ou foram demitidos meses antes, na Última Hora, estava o Chico de Assis, que daí rapidamente a gente voltou a se encontrar em São Paulo. E daí é isso, quer dizer, esse foi o jeito de eu conhecer o Chico. Daí, é claro, eu já estava me formando na EAD, depois de ser dirigido pelo Silvio Zilber, numa peça do Durémat, um espetáculo maravilhoso, Rômulus Magnus, foi nosso espetáculo de formatura, né? Tem um episódio muito engraçado aí, mas tudo bem, a gente é paralelo. O Silvio lembra bem desse espetáculo. Foi na piscina da EAD, um galinheiro que vocês armaram, você e Miriam, lá botaram um monte de... A gente contracenava com as galinhas. Estou falando de 1971, hein? Já era moderno. E daí, no final daquele ano, eu já fui convidado para o Adhemar, que eu conhecia já da época do Marraçá, de ter participar de um concurso de críticas ao espetáculo. Eu fui um dos escolhidos lá e vim para São Paulo, morava em Marília, vim para São Paulo e conheci o Adhemar, o Bogos, a Irina Greco, naquele momento. Então, quando eu reencontrei o Adhemar, me convidou, porque eu já estava cobrindo teatro para os jornais, e eu fiz todos os testes do REA, eu cobri, né, como repórter da Folha, sem ganhar nada, estagiário, né, estava esperando ser contratado, mas, enfim, foi contratado pela Última Hora. Então, eu me aproximei, daí o Adhemar falou assim, sabia da escola, porque ele tinha trabalhado na escola também meses antes, o Adhemar Guerra. Daí ele falou, você não quer fazer um espetáculo, você está se formando? Quer fazer lá, vamos fazer um espetáculo, Missa Leiga. Daí eu me aproximei
Aí sim foi um reaproximar do Chico, daí foi para o resto da vida. Já falei demais, pronto, chega. Daqui a pouco a gente volta para ouvir sobre o Missa Leiga, né, Márcio? Que acho que é legal. Especificamente agora, nesse momento, seria fundamental, né? Agora eu queria chamar o Isaías. Boa noite, Isaías Almada. Agradeço imensamente sua participação generosíssima aqui nesse bate-papo. O Isaías, como que você conheceu o Chico, Isaías? Em que momento você conheceu o Chico? Você logo de cara já trabalhou com ele? Como que foi essa aproximação inicial? Também. Não. Em primeiro lugar, meu agradecimento pela lembrança e o meu abraço aos meus colegas aí, tanto o Oswaldinho Mendes quanto o Silvio Zilber. É engraçado que, ouvindo o Oswaldinho falar, eu vejo quanta coincidência tem na nossa vida e a gente esquece, né? Vai passando o tempo, vai passando o tempo. Oswaldinho falando que veio pela EAD, depois é que ele foi conhecer o Chico e tal. Eu também passei pela EAD, também lá conheci o Silvio Zilber e a Miriam, e também fui dirigido pelo Silvio Zilber e a Miriam numa peça chamada Cândido, no Teatro São Pedro. E essas coisas vão juntando. E eu fico olhando assim e falando, peraí, a gente deixou de ser aquelas pessoas que faziam aquelas coisas todas e tal, e hoje a gente vira história, né? Porque a gente envelhece e fica olhando à distância aquilo que passou. É curioso isso. E reencontrar, no meio dessa pandemia, dessa desgraceira toda, entre outras coisas, que não vem ao caso aqui, reencontrar as pessoas assim, dessa maneira, né? Bom, mas isso não tem nada a ver com a pergunta que você me fez, né? Como é que eu conheci o Chico? Eu conheci 2 Chicos de Assis, na verdade. O que isso quer dizer? O primeiro Chico que eu conheci foi o Chico dos livros. Foi o Chico que passou pelo CPC, que era do Arena, foi para o Rio de Janeiro e que lá, junto com outras pessoas, como o próprio Vianinha, como o nome de uma pessoa que eu sempre quero lembrar, esqueço, um dos fundadores do CPC, lá no Rio de Janeiro. E depois fui lendo outras coisas, ficava sabendo do Chico, das peças que ele ia escrevendo, mas eu não conhecia o Chico pessoalmente. Eu venho a conhecer o Chico. Outra coincidência, eu também venho de outro lugar do Brasil, venho de Belo Horizonte, vou para a EAD, e é lá que eu começo a conhecer o teatro brasileiro, né? Tanto pelos colegas que estavam lá, como eu começo a frequentar o teatro em São Paulo, sobretudo o Oficina e o Arena. Faço uma amizade lá na própria EAD com o Augusto Pual, que era professor no curso de dramaturgia, e saio afoitamente da EAD no 3º ano. Eu estava para terminar o curso, mas por problemas que não vem ao caso, mas eu peguei uma turma que não tinha muito interesse em teatro. Isso é terrível, isso, né? Entraram 30 pessoas e saíram 5. E aí se formaram 5. 25, e eu fui um desses 25 por um motivo de desinteresse. Daquela turma que se formou em 1965, porque eu entrei em 63, ficou o Celso Nunes, uma menina chamada Vera Maier, que não fez teatro profissional, uma outra que eu já não me lembro o nome, o Jesus Padilha, que chegou a fazer alguma coisa. Na verdade, quem
daquela turma de 63, que seguiu e fez uma brilhante carreira, por sinal, foi o Celso Nunes. Meu amigo até hoje, não vejo há algum tempo, acho que mora agora na Bahia. Mas eu dizia, esse Chico que eu conheci era um Chico livresco, era um Chico que eu sabia que existia, um homem chamado Chico de Assis, um homem que participou do CPC, um homem que participou do Teatro de Arena, um homem que escreveu peças, que veio de televisão, trabalhou em rádio, mas tudo isso eu lia. Quando é que eu conheci o Chico pessoalmente? Eu venho a conhecer o Chico pessoalmente. Se eu cheguei em São Paulo em 1963, eu conheci o Chico no ano de 1996. Portanto, acho que são 33 anos entre o livro, ou entre o digital e o presencial, para usar uma expressão moderna. Eu venho a conhecer o Chico pessoalmente em 1996, quando participei durante um tempo daquele grupo que se reunia no teatro. Olha, eu vou pedir desculpas a vocês por uma coisa. Eu começo a esquecer muito nomes de pessoas e nomes de lugares. Infelizmente, eu estou muito preocupado com isso. Uma situação como essa, por exemplo. Mas aquele teatro que ficava ali o nome da rua também não é. Perto da Praça Rosa, parece aquela piada. Praça Rosa? Hã? O teatro do... Puxa vida, me desculpem. Teatro Igreja? Eu estou com... Hã? Teatro Igreja? Não. Na 13 de maio. Não. Era perto da Praça 14 Bis, descia a rua ali. Teatro famoso. Maria Della Costa? Do Sandro Polônio e da... Maria Della Costa. Ali se reunia o pessoal. Maria Della Costa. No Teatro Maria Della Costa, um pessoal que se reunia ali para o curso de dramaturgia. E eu passei a frequentar esse curso. Foi quando eu conheci o Chico pessoalmente. E devo dizer que eu aprendi um pouco não, aprendi muito sobre dramaturgia com o Chico de Assis. E, a partir daí, fizemos uma bela e boa amizade. Amizade essa que, só para vocês terem uma ideia, quando houve um encontro no Ágora, no Teatro Ágora, ali na Rua Rui Barbosa, no ano de 2000, e aqui deram o nome de Epopeia, não, do Teatro Brasileiro, não era bem esse nome. Foram reunidos ali várias pessoas que foram dar os seus depoimentos, Guarnieri, Aimar Labac, Boal, João das Neves. Agora acho que é Odisseia, né? Acho que é Odisseia do Teatro Brasileiro. Odisseia do Teatro Brasileiro. E no dia em que falou o Aimar, falaram o Aimar e o Guarnieri, eles falaram da dramaturgia brasileira e tal, e, curiosamente, não falaram do Chico de Assis. Eu pedi a palavra, isso até consta no livro, que foi editado depois, e disse, eu estranhei as palavras que foram ditas aqui, e quando se numerou aí uma série de dramaturgos brasileiros, eu estranhei a ausência do nome do Chico de Assis. O Aimar Labac pediu desculpas, não era o caso de pedir desculpas a mim, não sei, ao público, talvez. E aí se falou um pouco do Chico de Assis. Isso para dizer o seguinte, que eu fiquei incomodado, porque uma das melhores peças que eu tinha assistido, até hoje, uma das melhores peças a que assisti no Teatro Brasileiro, chama-se Missa Leiga. Na época do Missa Leiga,
fazia O Homem de La Mancha, se eu não estou falhando aqui a memória. 1972, o Oswaldo pode me corrigir. E fui ver numa fábrica que ficava no... Eu não me lembro que bairro era aquele, Oswaldinho. Paraíso. Fui ver o Paraíso. Paraíso. Né? A fábrica antiga da Lacta. Fábrica antiga da Lacta, exatamente. Eu fiquei encantado, eu fiquei maravilhado com o espetáculo, porque o Chico pegou a missa tradicional, a missa religiosa católica, e transformou aquilo num espetáculo de teatro, seguindo todo aquele ritual. Uma música belíssima, feita pelo... Como é que ele chamava? Cláudio Petralha. O homem da música, Oswaldo. Você me ajuda aí. Cláudio Petralha. Cláudio Petralha, exatamente. E direção do Ademar Guerra. Maravilhoso espetáculo. E Marica Gidali na coreografia. Marica Gidali na coreografia. E eu, então, fiz aquela ressalva no encontro. E depois, seguindo, curiosamente, num novo encontro no Ágora, dessa vez Ágora Dramaturgias, onde várias pessoas foram convidadas a participar, eu fui apresentar uma peça minha. E o mediador e o crítico, digamos assim, da peça na mesa foi o Chico de Assis. Por quê? Porque ele me ensinou muito. E eu escrevi uma peça chamada Pai, que era uma história de um desaparecido político, que foi lido na época por uma atriz chamada Selma Lucchesi e a Vanessa Bruno, direção do Cabecinha Branca lá, como é, do sócio do Frateschi. Lage. Roberto Lage. Roberto Lage. Exatamente. E o Chico me emocionou aquele dia porque o Chico não elogia à toa, não. A gente sabe, quem trabalhou com ele sabe disso. Ele é ferino, muito irônico nas suas críticas e tal, mas ele bota o dedo na ferida. E aquele dia ele disse que aquela peça, além de emocionar as pessoas por tratar o tema que tratava, era um ponto de vista de quem conhecia um pouco a história do Brasil. Aquilo me deixou contente por ouvir o meu professor dizer aquilo que disse e outras coisas que ele disse ali naquele momento. Então, só para concluir essa parte, aqui, o Chico, duas etapas. Aquela primeira, que eu não o conhecia pessoalmente, mas já ouvia falar dele há muito tempo, principalmente quando fui trabalhar no Arena. Eu trabalhei lá com o Guarnieri, com o Boal, com o Lima Duarte, com aquela turma toda. Falava-se muito do Chico. O famoso seminário de dramaturgia de 1958. E depois vim a conhecê-lo pessoalmente, tendo oportunidade de aprender com ele, escrever um pouquinho para teatro. Depois disso, tive outras peças escritas e até montadas, uma delas, junto com a Anali Alvarez, lá no DOPS, no antigo DOPS, o Lembrar é Resistir. E é isso. Por enquanto, eu ficaria por aqui, que eu gostaria de ouvir também o Silvio Zilber falar. Eu tenho muito pouca contribuição a dar, porque eu não vivi assim intimamente com o Chico. Convivi com ele no Teatro Arena, que eu fiquei lá 6 anos, né, fazendo todo o repertório, desde Inspetor Geral, Zumbi, Tiradentes, Circo de Giz, Mosqueta, bom, enfim. Aquele repertório todo daquela época. E o Chico vivia no Teatro de Arena, ele vivia o tempo todo lá, convivendo. A imagem que eu sempre tenho é que ele era extremamente engraçado, extremamente de bom humor, muito irônico, né? E
eu lembro que a primeira coisa que eu vi do Chico foi a farsa do cangaceiro, né? E que, inclusive, o Fagundes estreou em teatro adulto. Ele estava fazendo uma peça infantil lá, e eu e a Mira indicamos ele para o Boal, assim, com ele uma peça adulta, e ele começou ali, o Fagundes fazendo, acho que era a farsa do cangaceiro, se não me engano. A farsa do cangaceiro, a direção é do Afonso Gentil. Do Gentil, E foi um sucesso, tal. Eu vi várias vezes, e a gente conversava muito, eu não frequentei a dramaturgia, os seminários de dramaturgia, mas eu corria paralelo lá e via todas as coisas e acompanhava. Então, eu não convivi muito. Eu vi a Missa Alegre, eu vi outras coisas, tal, mas, inclusive, há uns anos atrás, o Serra fazia uma série de leituras dramáticas e eu li uma das peças do Chico, era uma peça circense, que eu não lembro qual era o nome. Mas é isso, eu não tenho memória hoje em dia, eu tenho uma vaga lembrança, né, das coisas. Então, Silvio, e você chegou a fazer novela do Chico, né? o Roberto Freire dirigindo na TV Record, né? E acho que é essa que você está falando, se não me engano. Sim. E que depois do tempo eu gravei os primeiros capítulos e saí porque eu tinha que usar uma barba e me deu uma alergia fantástica, minha pele estourou toda, tal. E aí eu saí do elenco. Meu personagem, o Roberto teve a gentileza de matar o personagem. Então, foi acho que na TV Record, se não me engano. Direção do Roberto Freire. Isso. Acompanhando agora o que vocês vão falando, eu vou, conforme for, lembrando mais coisas aí, eu contribuo mais. Tá bom? Silvio, lá em Recife, na programação do primeiro Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura Popular, um dos espetáculos que eu vi lá foi do Arena, o Melhor Juiz do Rei, do Lope de Vega. Mas você Sim. Não estava nesse elenco. No Melhor Juiz eu não estava. Você não estava. Estava o Juca, eu lembro que estava o Juca, a Dina, acho que já estava. Paulo José, Carnieri. Nesse espetáculo eu não participei. Foi em praça pública, né? Não, foi no Teatro Princesa Isabel, lá em bom. Recife. Eu sei de um episódio anedótico de que também eles apresentaram uma outra peça em praça pública, se não me engano, Zumbi. E fazia parte do elenco Vergueiro, Carlos Vergueiro. E era em praça pública. O espetáculo ia começar, se não me engano, às 4 da tarde. E aí o Vergueiro chegou para o Walter assim, não vai atrasar, vai atrasar, vai. Walter, vai. É praça pública, tem que esperar chegar o público. E aí chegou uma hora que às 4 não começou, 4h15, às 4h30 ia começar, o Vergueiro chegou para o Boal e disse assim, olha, Boal, não vai dar, viu? Eu tenho outro compromisso. Foi embora. Ele tinha marcado transar com uma garota de lá, uma coisa assim. E eu lembro que aí o elenco se cotizou, comprou uma passagem e mandou ele de volta para São Paulo. Então, essa história de não vai dar, assim, não, é o horário assim, mas não vai dar, viu? Eu tenho outro compromisso. Tem coisa melhor para fazer do que fazer teatro. Então era isso. Mas era o espetáculo. Eu lembro que o espetáculo. Acho que é a memória que todos nós temos de teatro são fotografias, né? Sim. Então, do Melhor Juiz do Rei, eu tenho fotografias do espetáculo. E depois foi uma noite memorável, porque depois quem estava lá na plateia era o Miguel Arraes, que era o nosso ídolo, né, governador. E eu lembro da gente ficar tudo embaixo, ele devia estar num camarote lá em cima, porque no Teatro Princesa Isabel, a gente ficou tudo embaixo, ele descendo a escada e a gente num beijamão ali com... E foi exatamente no espetáculo do Arena, no Melhor Juiz do Rei. Uhum. Na minha cabeça, de um moleque de 16 anos, aquilo lá era deslumbrante, né? E o Arena acabou fazendo parte da formação de toda aquela nossa geração, né? Fiquei 6 anos lá.
Isso que eu ia perguntar para vocês, queria que cada um pudesse falar um pouquinho, né, se possível, sobre, digamos, né, cada um de vocês teve, digamos assim, uma vivência, uma experiência com a Arena diferente, né? O quanto do Chico, mesmo o Chico tendo rompido depois para ir com o CPC do Rio, depois, né, volta, mas não volta exatamente, fica, né, um pouco afastado, depois volta, tal. O quanto do Chico ficou no Arena que vocês conheceram, né? O Isaías mencionou, por exemplo, que se falava muito do Chico, né? Embora ele não estivesse lá, mas os veteranos que estavam lá ainda quando o Isaías esteve falavam muito do Chico, mencionavam ele e tal, né? Então, o quanto do Chico ficou no Arena ainda dos anos 60? Queria que vocês falassem um pouquinho disso, se possível. Talvez o Silvio ou Isaías possam falar. Eu do Arena eu era espectador. Como é que é? Desculpa, Silvio, você estava falando? Não. Você começou eu disse que eu do Arena eu era espectador, eu estava ali começando. Essa fase. Não, o que eu tenho, reforçando aquilo que eu falei, é que o Chico vivia lá, o Chico e o Plínio, né? Os dois viviam dentro do Teatro de Arena praticamente todos os dias. Então, a gente ia lá no Redondo e a gente conversava muito. E o Chico assistia muitos ensaios e dava palpite da dramaturgia também. Quando o Boal dirigia, principalmente, né? E o Guarneri escrevia essa coisa toda, e ele dava ou na própria dramaturgia ou na tradução de alguma das peças. Tá? Então, era essa a minha convivência com ele. Assim, Era uma figura presente, né? De presença constante. O Edinaldo Freire está assistindo aqui a gente, Silvio, e falou que te olhou com essa camisa e achou que era o Fidel Castro. Eu também. Edinaldo, concordo com você. Ele tá, ainda mais ele está vestido do comandante. A cara do comandante. Sei, tá certo. Se alguém quiser fazer um filme ou montar uma peça, estou aqui. Isaías, o que você acha que tinha de vivo ali do Chico de Assis naquele Arena que você conheceu? É engraçado, o Silvio já repetiu, disse aí pela segunda vez, que o Chico estava muito lá. Eu lembro mais do Plínio, do Chico, pelo menos no ano de 65 e 66, eu não me lembro do Chico lá. Pode ser uma falha de memória minha ou do Silvio, não vem ao caso. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu resolvi sair da EAD e ir para o Arena, eu tinha conversado já com o Boal, falando, Boal, eu estou aqui participando de uma turma que não tem vontade de fazer teatro, não sei o que eles estão fazendo aqui, estão pensando em fazer novela em televisão, não sei lá. Se aparecer alguma coisa lá no Arena, você não gostaria? Eu gostaria de ir lá, aprender, fazer as coisas. E ele falou, olha, assim de uma hora para outra fica meio difícil e tal, mas quando surgir uma oportunidade, eu te chamo. E isso aconteceu. Um dia ele me chamou, eu fui até lá, fomos até o Redondo, tomar um cafezinho, depois sentamos lá dentro do teatro mesmo, naquela arena, naquelas cadeiras lá, naquela bancada. Ele falou, olha, eu estou indo para o Rio fazer um espetáculo musical que vai inaugurar um teatro lá em Copacabana. O espetáculo vai ter o nome de Opinião, e me convidaram para dirigir, e eu vou dirigir, se você quiser ir comigo, você vai de meu assistente. Eu falei, para já, eu vou. E, de fato, eu fui, e a primeira tarefa que eu recebi foi de vir aqui em São Paulo, pegar as cadeiras de um cinema, que era do pessoal da família da Vera Gertel, ou do Vianinho, uma coisa assim, um cinema que acabou, e levei essas cadeiras de caminhão para o Rio de Janeiro. Foi a minha primeira assistência do Boal. E lá participei, de fato, né, daquele espetáculo, com a promessa de, quando houvesse uma
uma oportunidade de trabalhar de ator e eu vim substituir o Chante desse ano, o Zumbi, em maio, junho de 1965. Isso, Silvio, nessa época aí, eu não sei se eu estava muito tomado ali de alegria por estar participando de um trabalho no Arena, eu não me lembro exatamente do Chico lá. Do Plínio, ainda, o Plínio com aquele jeitão dele, com aquele chinelo que ele arrastava para lá e para cá, e vendendo seus livros na porta do teatro, eu me lembro muito bem. Mas não estou querendo contradizer. O Plínio assinava ponto todo dia do Teatro de Arena. Ele morava ali pertinho, na Teodoro Baima mesmo, quando ele morava ali. O Plínio, então, sim. Então, ele passava por lá. Não, o Chico assistia... O que aconteceu, tanto é, viu? Como é? Tanto é que aconteceu uma coisa engraçada, porque eu não queria ser ator, eu queria ser diretor de teatro. E eu achava que eu não tinha, e não tinha mesmo. Eu me lembro quando nós fizemos, logo em seguida, o Zumbi, antes do Tiradentes, que você foi lá fazer o Tiradentes com o pessoal lá. Eu fiz. Foi feita a peça do Gogol, o Inspetor Geral. Como é que era mesmo? Inspetor Geral do Gogol. Eu fiz. Isso. Paulo Jarape. E a Miriam estava a Yara, que morreu naquele desastre num barco lá no Rio de Janeiro, a Yara Amaral. Tinha bastante gente. Uhum. E quando acabou o inspetor-geral, ele falou, agora nós vamos fazer o Tiradentes. Você não quer fazer? Eu falei, olha, não. Eu não tenho a vaidade necessária para ser ator. Vaidade no bom sentido, quer dizer, querer aparecer e fazer. Eu queria ser diretor. Ele falou, mas então como é que a gente faz? Aí eles lembraram que o Núcleo 2 estava meio escanteado, falaram, então você não quer reorganizar o Núcleo 2? Eu falei, é comigo mesmo. E nós fizemos, eu estou lembrando disso por uma razão muito simples, que as peças escolhidas, aí eu fui, e foi para lá o Léo, você lembra, Oswaldinho, o nome do Léo? O Léo, que era cenógrafo também, o Léo Juste. Léo Juste? Não era o Juste, não, era Léo o Juste, Léo. tinha o Léo Juste. Ele morreu, ele já morreu há muitos anos. O Léo, a peça do Kafka, o Processo, o Gentil fez a peça do Chico de Assis, A Farsa do Cangaceiro com Truco e Padre, e eu fiz uma peça do Molière chamada aquela, tem as sabichonas, Les Femmes Savantes, das mulheres. Preciosos Ridículos. Bom de memória mesmo, né? Impressionante. Preciosos. Não era as Preciosas Ridículas, era outra. As Sabichanas, Les Femmes Savantes. Bom, uma peça do Molière. Fizemos essas 3 peças, né? E o Chico... eu não me lembro de ver o Chico nos ensaios lá da Farsa do Cangaceiro com Truco e Padre. Não sei. Tenho a impressão que ele passou uma fase no Rio de Janeiro naquela época. Outra coisa que me chamou a atenção não tem a ver diretamente com a presença do Chico fisicamente ali na Arena, mas é aquele episódio que eu contei, que aconteceu no Ágora. Depois, o Sábato Magaldi escreveu um livro chamado Panorama do Teatro Brasileiro, e que ele foi atualizando, e num trabalho até com a Maria Tereza Vargas, já bem mais tarde, ele faz também um livro sobre o teatro brasileiro, e ele não cita o Chico de Assis. Eu fiquei impressionado com isso. E eu reclamei também. E um dia eu falei com o Chico. É fácil de explicar.
Eu falei, Chico, que estranho. Por que o Fábio, o Sábato Magaldi não coloca você em nenhum dos livros dele? Vou contar isso porque ele me perdoe. Ele falou, olha, Isaías, é porque eu tomei uma mulher do sábado. Eu falei, como assim? Não. Aconteceu. Ele tinha lá uma mulher e tal, eles se separaram e ela... Aí namoramos e tal, e o sábado nunca me perdoou por causa disso. Eu falei, bom, isso não tem nada a ver com teatro, né? Ele pode muito bem falar do escritor, do ator que você foi, do diretor. E eu fiquei sabendo... Mas aí tem um lapso, tem uma relação, uma história teatral aí, Isaías. Um motivo teatral. A história? Sábado que Deus o tenha, que era um amigo também, gostava muito, mas isso, a relação dele com a Missa Leiga foi nunca bem explicada, por uma razão muito simples. Censura. Eu estou falando uma coisa porque ele sabe que eu falei isso. Aliás, eu escrevi isso na biografia do Adhemar, está escrito. O Sábado estava bem vivo. Ele ficou meio assim, nunca veio discutir muito, porque ele não tinha razão. Quando estreou a Missa Leiga teve uma resistência muito grande, porque o espetáculo era para ser feito na Igreja da Consolação. O projeto era fazer dentro da igreja. Chegamos a ensaiar lá a acústica, porque tinha os problemas de acústica que precisariam ser resolvidos. Chegamos a fazer fotografias lá dentro, distribuídas para a imprensa. E a família Mesquita, o Estadão e o Jornal da Tarde caíram de pau na ideia de fazer o espetáculo. E xingaram o espetáculo, só não xingaram o espetáculo de bom e de santo, porque o resto, tudo que vocês possam imaginar. Naquele momento, o Estadão estava publicando Lusíadas, nas notícias proibidas, e o Estadão e o Jornal da Tarde, receita de bolo, ou o contrário, porque os jornais estavam censurados. Só que o Estadão exerceu censura sobre o teatro. Digo isso em alto e bom som para todo mundo ouvir, porque isso está escrito. E o Sábado foi cúmplice. Eu não estou falando porque ele morreu, não, porque está escrito isso no meu livro. Ele não contestou. O livro do Adhemar foi publicado em 97. E o Sábado... E depois eu voltei a encontrar com o Sábado, continuamos conversando, a gente não fica inimigo porque pensa diferente. Eu, pelo menos, não é do meu feitio. Eu posso discordar de você até a morte, mas uma coisa é a minha relação pessoal, outra coisa é de ideias. A gente discorda, ele pode discordar de um comportamento meu e eu posso discordar de um comportamento seu, por exemplo. Então, aí tudo bem. E naquele momento o Estadão proibia de noticiar o espetáculo. Não entrava sequer no roteiro de teatro dos espetáculos. Nem no Jornal da Tarde, nem no Estadão. Era cortado. Sábado recebeu a recomendação de não escrever nada sobre Missa Leiga. Nem a favor, nem contra, nem nada. O Jornal da Tarde fazia uma campanha sistemática assinada pelo Lenildo Tabosa, que era um editorialista do jornal, um homem de posições de direita conhecido, ele era da tradição família e propriedade, todo mundo sabia, não tinha tudo bem. Só que ele podia escrever. O lado oposto o jornal nunca ouviu. O Estadão, tão liberalzão, nunca escreveu. O jornal que eu assino, aliás, então eu posso falar mal. Ajuda a pagar a conta deles. Então, o Sábado não pôde sequer noticiar e não pôde fazer a crítica. Clóvis Garcia, imprudente, era o crítico de teatro do Estadão. O Sábado era do Jornal da Tarde. Clóvis Garcia, imprudente, foi ver o espetáculo e escreveu uma crítica e mandou para a redação. A redação devolveu do jeito que recebeu. Falou assim, não publicamos nada desse espetáculo. O Clóvis Garcia me passou, quando eu estava fazendo o livro do Adhemar, me passou a crítica que está no livro do Adhemar, que eu publiquei no livro do Adhemar, a crítica que era favorável ao espetáculo. Mas o Estadão não publicaria nem se fosse contra, entendeu? Aliás, talvez publicasse, porque daí aconteceu um episódio pior ainda.
Pior ainda. Final do ano, a Missa Leiga recebeu vários prêmios. E pela primeira vez, e talvez única vez que eu vi isso no Teatro Brasileiro, o Jornal da Tarde publicou a crítica aos prêmios. E o Sábato Magaldi assinou a crítica, fazendo restrições aos prêmios que a missa tinha recebido. Então é imperdoável, é uma coisa que, por mais que eu gostasse do Sábato, a gente se deu bem até os últimos dias. Eu frequentava a casa dele quando ele estava casado com a Edila, que era vizinha minha, e até com o Plínio lá. Fomos ver jogos de futebol lá na... O Décio tinha uma tela grande e a gente cheguei aí umas vezes com o Plínio assistir futebol na casa do Sábato. Então não é nada pessoal, quero deixar isso bem claro. Mas o Sábato fez uma coisa que nunca eu vi isso acontecer no Teatro Brasileiro. Ele foi proibido de escrever crítica do espetáculo, gostasse ou não, tudo bem, era um direito dele. Agora, no final do ano, quando saem os prêmios da crítica, ele vai para o jornal e faz a crítica aos prêmios, é uma coisa... Não dá para entender. Então, está explicado por que o Sábato não falava muito do Chico. Mas aí, Oswaldinho, como é que é, Isaías? Tem a ver, ele deve ter adorado... Ele deve ter adorado ter sido impedido de falar do Missa Leiga, porque... E tanto é que ele faz isso aí, eu não sabia, ele critica o fato da Missa Leiga ter recebido prêmios. Quer dizer, ele não gostava mesmo do Chico de Assis. Ele tinha bronca do Chico de Assis. O Chico me disse Eu acho que talvez. Pode ser. Agora você está contando esse episódio aí da namorada, apesar que o Chico também viajava um pouco, às vezes, na maionese. Mas tudo bem, entendeu? Não... Mas eu acho isso imperdoável em relação ao Chico. Então, é muito compreensível, porque isso é humano, gente. Acontece em todos os teatros do mundo inteiro. Aqui no Brasil, mais ainda, as panelas existem. Vocês que foram do Arena, vocês sabem quanto que o Arena resistiu ao Plínio Marcos. O Augusto Boal, que a gente ama, foi meu professor também na EAD, no curso de dramaturgia. Ótimo professor, ótimo teórico, sabe? Amo o Boal pessoalmente, mas o Boal, quando o Plínio foi lá, nessa época que você estava lá, Isaías, fazendo o Molière, o 66, o Plínio foi tentar fazer o Dois Perdidos no Arena, depois de fazer um fim de semana no ponto de encontro na Galeria Metrópole, foi lá pedir negociar para fazer apresentações da Dois Perdidos às segundas-feiras, que era dia de folga do teatro. O Boal falou assim, não. O Boal se negou. Depois de muita insistência, o Boal falou assim, tá bom, ok, vocês não têm dinheiro? Ok, 70% para nós e 30% para vocês. Então, sabe, existe panela. Tem uma coisa seguinte, e o Chico também tem isso, o Plínio também não era de partido e o Chico também não era de partido. Aliás, o Chico não podia entrar nem de congregado mariano, que ele ia criar problema. Entendeu? O Chico, até no grupo de escoteiro, ele seria expulso. Ele era tão rebelde que ele jamais faria parte de nenhum grupo. Ele era muito irreverente. Muito irreverente. E no Arena, vocês sabem disso, a coisa ideológica pesava muito na coisa. E o Plínio não tinha vínculo nenhum com o partido, né? Na época, o Partidão que mandava, né? Dava as cartas, e o Chico muito menos. O Chico tinha talvez uma ligação, mas nem com a igreja não tinha também, não. O Chico era mais... Ele teve uma formação católica e tal, mas ele não tinha ligação com grupos nenhum. Ideologicamente, ele era livre, entendeu? Era um cara que... um franco atirador, digamos assim. Como o Plínio era, franco atirador. Eu ia dizer isso, livre atirador, franco atirador. Então, essa coisa de grupo, viu, Eduardo? Quer dizer, não existe esse purismo. Todo mundo fala assim, a minha geração era maravilhosa. Não, a gente fez coisas maravilhosas, sim. E a geração que veio antes também é maravilhosa. A gente tinha os nossos pecadinhos também, que a gente é humano, pô. O Oswaldinho entrou já na questão do Missa Leiga, né? Que acho que era bacana a gente tentar mergulhar um pouquinho. Tá o Isaías aí já na tela grande. Isaías, o que você lembra
né? Você mencionou que foi uma das grandes peças que você assistiu na vida. O que você lembra do Missa Leiga, Isaías? Ela me emocionou. Olha, para te dizer, assim, para citar uma cena e tal, a minha memória não vai até. Mas eu lembro que eu fiquei tomado, emocionado. E eu não sou católico. A minha fase religiosa, que terminou aos 18 anos de idade, ou 17, meu pai era metodista e me educou ali dentro do metodismo, aquele negócio todo. E eu saí da igreja metodista e entrei no Partido Comunista. Isso em 1960, 61, por aí. Então, eu não tenho formação religiosa, a minha é protestante, que já é uma coisa, digamos, foi uma contestação de parte do catolicismo, isso vem lá de trás, né, do Calvino, Lutero, aquele pessoal todo. E por não ter essa formação religiosa, mas eu sabia, eu cheguei aí, entrei em batizados na Igreja Católica, vi missas na Igreja Católica. E quando eu cheguei, entrei naquela fábrica, aquela coisa grande, eu estava lá, eu não me lembro nem do cenário, você me perdoa. Eu comecei a ouvir o pessoal a cantar e tal, e eu fui entrando naquele ritual proposto pelo Chico, né, seguindo o ritual do catolicismo, mas ele falava, tinha uma frase que ele usava sobre o tempo, quer dizer, existia o tempo, se o Oswaldinho me lembrar, até me mas existia. O Eduardo falou aí. Existia o tempo. É um mote desse seminário templo, agora, desse encontro. Exatamente. O tempo do templo e o tempo do mundo. Do mundo. Do mundo, o templo exatamente. Tem um tempo, o tempo do mundo e o tempo outro do tempo. Tem outro tempo. E isso era evidente, aquilo ali é uma versão livre, né, de uma pessoa que não concordava, talvez, com o que queria dizer do ponto de vista religioso, mas viu naquilo um espetáculo que podia ser dito de outra maneira. E essa outra maneira era brilhante, a música contribuía para isso. Eu saí de lá emocionado, sinceramente. E foram, eu diria que os pequenos burgueses da oficina, a Missa Leiga, que eu vi naquela época, isso eu estou falando dos anos 60, e algumas das peças do Arena que eu pude assistir, aquilo para mim tinha uma força muito grande. Uma força muito grande. E eu acho que o meu aprendizado, o meu gosto pelo teatro foi, na verdade, feito nessa época. Não foi na EAD, não foi no Teatro Amador que eu fiz em Belo Horizonte. Foi nessa época que eu passei a gostar realmente de teatro. Era É engraçado isso, né? Porque o meu tempo de mundo me fazia quase que me transformava num religioso do teatro. Aquela coisa que estava lá meio por trás da Missa Leiga. Nessa época, eu nem sei, e está aí o Oswaldinho, que não me deixará mentir, ou não é questão de mentir, é memória que falha. Eu não sei se o Chico acompanhou o trabalho de vocês de perto, ou ele só veio ver depois a peça pronta. Diário. Ah, é? Ele estava lá todo dia? Presente, o Chico foi presente o tempo todo. Muito presente. E ele enchia muito o saco, não? Não. 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 Mas ele... Não, ele ia porque era um sucesso tão grande, Isaías, que tinha gente... Olha, era uma plateia
muito diversificada. Para você ter ideia, nessa fábrica da Lacta, que era um terreno baldio, hoje tem espigões lá, logo depois derrubaram tudo aquilo. Era um barracão, o cenário, você estava falando do cenário, porque era um barracão adaptado, e por coincidência, no final do barracão, no fundo do barracão, que seria o palco, que foi transformado em palco, tinha uma escada que levava para um escritório lá em cima. E aquela escada era perfeita para... Enfim, a banda ficava lá. A banda não, era um trio, na melhor qualidade, com Amilson Godoy no piano e regendo. Era uma tremenda banda, né? E era pequeno, cabia, na verdade, 200 e poucas pessoas espremidas. E o camarim nosso era do lado. Mas estava sempre cheio, né? Estava sempre cheio. E é público assim, eu lembro muito bem as celebridades da época foram todas. Eu lembro muito da presença para você ter ideia, Chico Xavier foi assistir. E até o Roberto Carlos, tem até uma foto do Roberto Carlos. Naquela época não tinha essa bobagem de tietagem hoje que o artista não pode entrar. Aquilo em 1972, cara, o cara ia para teatro numa boa. Ele já era o Roberto Carlos, o Chico Xavier já era o Chico Xavier, mas não tinha essa tietagem burra e boba que temos nos tempos de hoje, né? E era um público muito... Agora teve uma divisão muito maluca, porque é curioso, porque muita gente achava que o espetáculo que era um espetáculo religioso, mesmo sem ver. Talvez o Sábado achasse isso, embora o Sábado não fosse uma referência ideológica, digamos, em termos de posição política, né? Ele não tinha partido, nada, mas tinha muita coisa, tinha muito preconceito em relação à missa, só pelo nome, entendeu? Só pelo nome. A missa é coisa de, entendeu? Bomba! O espetáculo era mais contundente, tinha uma hora que saía, na hora da coleta, que é um dos momentos da missa católica, que era a coleta que saía para... A coleta era coleta de opinião, cara, a gente saía com um gravadorzinho muito precário na plateia, tem alguma coisa para dizer, tem uma coisa para dizer, E era um desabafo, cara. Tinha coisas tipo, paz e amor, tudo bem e tal, mas tinha gente que falava, soltava o verbo, num momento de censura absoluta. Entendeu? As pessoas falavam e a gente voltava para o palco e apertava o gravador e soltava a voz da pessoa. Se não desse para ficar claro, a gente repetia o que a pessoa falava para ficar bem claro o que estava sendo dito. Então o espetáculo era de uma contundência absurda, mas tinha aquelas divisões, claro, né? Espetáculo de igreja, tinha gente que achava que era um espetáculo de direita, coisa absurda. Né? Oswaldo, e a ideia inicial, você disse, né, era fazer na igreja mesmo, né, da Consolação, não foi possível também por pressão da igreja? Como é que foi essa questão na época? Pressão sobre a igreja. O Dom Paulo, que na época ainda não era cardeal, tinha topado, estava tentando lembrar o nome do pároco da Consolação, que tinha topado também, só que teve a gente ensaiava no Teatro São Pedro, que estava meio abandonado naquela época. Eu lembro bem que numa das noites a gente estava lá e veio a notícia de que a produtora era a Ruth Escobar, né? Que estavam botando fogo no teatro dela. Saímos todo correndo, não era. Mas tinha essas notícias alarmistas e a PFP em cima o tempo todo. Chegou um momento que a igreja, o cardeal, não sei quem era o cardeal na época, não era Dom Paulo ainda não. Quem era? O Dom Carmelo Mota? Não era também. Enfim, não interessa. Mas fala assim, olha, tem um problema. A gente dá maior apoio, mas se os caras entrarem na igreja para quebrar, para arrebentar, nós não temos o que fazer, nós não temos um exército para segurar isso. E não existe força capaz. Então, eu não acho prudente, eles falando, nós não achamos prudente fazendo isso. Não é uma censura da igreja, mas o que nós vamos fazer? Como é que vamos segurar se o pessoal resolver entrar aqui e quebrar? Não tem como, vai virar uma guerra campal. E daí, quando surgiu, eu falei assim, bem, não pode ser aqui, vai ser onde? Daí o Chico Ademar fala assim, bem, não pode ser num teatro convencional. Depois até foi feito no teatro convencional. Mas aí foi atrás o Ademar queria um barracão mesmo. E o cenógrafo e figurinista era o Joel de Carvalho, que infelizmente morreu muito cedo, logo
10 anos depois o Joel morreu. E daí foram atrás de espaços. E, por coincidência, naquela época, o Cláudio Petralha trabalhava em televisão, também era produtor de televisão, além de músico, e sabia que tinha um barracão da velha fábrica da Lacta, no Paraíso, que era ligada à família do João Saad, que era da Bandeirantes, diretor da Bandeirantes, e o Cláudio conhecia, então tinha aquela amizade com os Saades e tal. E falou assim, tem um barracão lá. Foram ver o barracão e falaram assim, vai ser aqui. E era no fundo de um terreno grande, um terreno muito grande, deve ter valido uma boa nota ali para construir aqueles espigões, acho que coube uns 3, 4 prédios ali, e era no fundo, você tinha que atravessar quando chovia era um barreiro para chegar até lá, entendeu? Para chegar nesse barracão onde era feito o espetáculo. Então, topou fazer ali. Depois do espetáculo, quando saiu dali, precisou sair, porque daí tinha um prazo ali, e foi sucesso, então tinha que continuar. A gente foi fazendo teatro. Pouca gente, talvez só o Silvio lembra, não sei se o Isaías lembra, do Teatro Leopoldo Frois, na General Jardim, sim, onde tem hoje uma praça do Rotary. Sim, no General Jardim. Onde, ali perto do Sesc. Perto do Sesc. Era um excelente teatro. Pô, maravilhoso, é o mesmo modelo do Teatro João Caetano. Foi construído na época do centenário de São Paulo, lá, como é que é, 400º. E não tinha nada lá, também estava em ruínas, o teatro estava para ser demolido. A Ruth Escobar, como sempre, ia lá, a Ruth descobriu aquilo lá, então vamos fazer, a gente fez lá. Não tinha poltrona, tinha cadeira. O palco era uma coisa, a iluminação foi toda improvisada, o que deu para fazer, e cada espectador chegava, comprava o seu ingresso e ganhava uma almofadinha para sentar no chão, ou via de pé. E foi um outro sucesso. Depois acabou fazendo, depois fizemos também no Presídio Tiradentes. No Presídio Tiradentes eu lembro bem que a gente ia fazer, a Ruth queria fazer para as presas políticas. A Dilma estava lá, acho que nesse período, Dilma Rousseff. Mas daí não toparam fazer só para as mulheres, mas as presas comuns. No Tiradentes, no pátio. E no dia que a gente estava fazendo, foi numa tarde, a gente estava lá e, de repente, começou helicópteros, aviões, sirenes de carro. Uau, uau! A gente fala assim, estourou a contra-revolução e a gente está aqui e não está sabendo. Ou então é a revolução, vai dar guerra. Tá? E é um clima terrível, cara, porque os soldados lá em cima com as suas metralhadoras, a gente fazendo espetáculo, é aquele barulho, e helicóptero, o que é? E o espetáculo correu. Quando acabou o espetáculo, a gente ficou sabendo. Era o edifício Andraus, na Avenida São João, que estava pegando fogo. O edifício Andraus fica ali perto da Praça da República, né? Hoje é um prédio seguro. Mas ficava ali na São João, quase naquela ruinha travessa da Praça da República. Então o espetáculo andou por tudo que é canto, para o Presídio, e terminou a carreira no teatro, no Ruth Escobar, no Galpão, lá em cima. Que não era o que é, depois foi reformado, mas antes era um galpão mesmo, é o que o nome dizia, um galpão. E já no fim do ano de 72, o espetáculo, a Ruth queria voltar para Portugal em alto estilo e voltou para apresentar a missa em Portugal e Angola. O espetáculo se apresentou em Luanda, mas nessa daí eu não fui. Eu já estava trabalhando em jornal e também já não estava querendo participar, fazer turismo com teatro, já preferi ficar por aqui mesmo. Mas foi um ano intenso. E detalhe, era de terça a domingo, né? E às vezes com 2 sessões aos finais de semana. Então, era uma bela temporada. Falei demais, cara. Tinha uma coisa que eu ia falar aí no meio que eu acabei esquecendo. Ou era muito importante, ou então não tem importância nenhuma. Você está falando, Oswaldo, eu me lembro, uns anos atrás, eu fiz uma entrevista com o Silvio Zilber sobre a Feira Paulista de Opinião, né? E o Silvio contou justamente desse clima, né? De fato, na época, chegaram a entrar, né, no teatro, né? Sim, o CCC. Pois é, e o Silvio me falou que ele foi organizado um cordão humano, né, para fazer segurança
O Silvio foi um dos coordenadores da segurança dos artistas, não é isso, Silvio? Como é que foi essa história? No dia que eles invadiram aquilo lá e entraram no teatro, não aconteceu uma tragédia por muita sorte, porque aquelas escadarias estreitíssimas lá do teatro eram uma loucura, né? E uma armadilha, né? Estava com a feira embaixo e tinha o Roda Viva em cima, né? Então, exato, a feira estava embaixo e o Roda Viva em cima, né? Exato. Se eu me lembro bem, acho que era isso, né? Você fez parte da feira ou você estava justamente como essa equipe de apoio? Não. A Miriam fez parte da feira, eu não. Perfeito. Eu não entrei como ator. Perfeito. Eu estava fazendo um espetáculo no Teatro de Arena, se não me engano. Perfeito. Então 67, né? 67. 67. Quebra-pau 68. É uma das remontagens do Zumbi, se não me engano. Perfeito. Eu entrei no lugar do Lima. Silvio, e você lembra de ter visto a Missa Leiga, não? Lembro vagamente. Lembro que foi um espetáculo emocionante, que eu gostei muito, muito impactante, né? Porque era aquelas coisas assim, era fora do teatro, né? Era uma coisa, entre aspas, esquisita, né? Era uma coisa que não era o padrão, quer dizer, principalmente quando a gente tinha estudado o teatro na EAD, aquela coisa assim, não tinha o palco italiano, não tinha nada, então era Eu tive uma emoção semelhante depois, quando também no Balcão Grande veio o Fura del Baus, né? E que também fizeram num grande galpão, uma coisa assim. E era fisicamente difícil, a gente sentava, né? E não tinha cadeiras, era essa coisa toda. Eu lembro isso vagamente. Eu ouvindo vocês falando, né? Quer dizer, eu me lembro até que tem um estudo de uma acadêmica brasileira que é radicada nos Estados Unidos, tal. Ela fez um estudo sobre o teatro brasileiro dos anos 80, né? E ela fala, e o nome desse estudo é assim, Depois do Longo Silêncio. Porque, segundo ela, esse período da ditadura, né, com todas as dificuldades impostas, né, os artistas, tal, foi um período praticamente de silêncio nas artes. Mas quando vocês contam, né? Olha só, a feira de opinião, todo o barulho que fez. A Missa Leiga, já pós AI-5, né? Quer dizer, já pós AI-5, em 72, esse barulho enorme que fez. Apesar dos pesares, com todas as dificuldades da ditadura, o pessoal do teatro estava fazendo barulho. E tinha muita ligação com o movimento estudantil. Os teatros lotavam de estudantes, né? Muito estudantes, né? Então tinha o pessoal da Maria Antônia, né? Da filosofia, que ainda estava lá, tal. E aí eles iam muito ao Teatro de Arena, mas muito. Então, a geografia da cidade ajudava, né, Silvio? A geografia da cidade ajudava, porque os teatros ficavam mais ou menos... Você chegava aos teatros a pé. E as faculdades eram todas no centro também. Quando vai para a USP, foi a forma de acabar com o movimento estudantil, aliás. Exatamente. Mandar para a cidade universitária foi acabar com a... Aí ficou isolado lá, continua lá. Porque as pessoas estudavam. A Dina Sfati cursava o Mackenzie, não era? Não era aluna do Mackenzie? Não lembro. Então as pessoas, assim, um estudava no Mackenzie, outro estudava na Maria Antônia, na filosofia da Maria Antônia, ou na arquitetura, que era ali perto. Então era tudo... a FAU, Rua Maranhão. Tudo... A cidade ajudava, né? A geografia da cidade ajudava também. Era. Eu lembro que eu morava no Arocho e a escola de arte dramática era no perto da Angélica, ali na Rua Maranhão. Eu ia a pé e voltava a pé toda noite. E não tinha perigo nenhum, não tinha nada. A gente era tranquilo. A gente ensaiava até 4, 5 horas da manhã, né? Acabava, ia numa padaria, estava abrindo para tomar café com leite, pão com manteiga, aquele pãozinho saindo do forno, né? E ia dormir. Ou então, nos sábados, nas sextas-feiras à noite, a gente ensaiava
ia na Praça Júlio Mesquita, no Papai, comer feijoada. Feijoada à meia-noite. O Papai, na esquina com a Duque de Caxias, não era? Não, era em frente à Praça Júlio Mesquita. A Júlio Mesquita, onde do tinha lado o Moraes, é verdade. Do cine. Qual era o nome daquele cinema que passava filme europeu? Normandie, não Normandie lembro. tinha também, o Normandie era na Rio Branco. Ia lá e a gente ia comer feijoada na sexta-feira à meia-noite. E não fazia mal, né? A gente tinha 20 anos. Não, depois a gente ia andando para casa e fazia a digestão. Eu lembrei o que eu queria falar. Por que nasceu a Missa Leiga? Porque a Ruth Escobar tinha acabado de perder tudo que tinha no balcão. Ela investiu tudo e ficou endividada até o último fio de cabelo, para variar, que essa é a história da Ruth Escobar, né? Ela ganhava e perdia, ganhava e perdia, ganhava e perdia. E daí ela procurou o Adhemar para fazer um espetáculo. Eles se conheciam, mas não tinham trabalhado juntos ainda. Daí a Ruth procurou o Adhemar para fazer, ela queria fazer Marragone. O Adhemar falou assim: Ruth, primeiro, eu acho que Marragone não é a peça para esse momento. Isso é 1971. Assim, acho que não é a peça. Adoro Marragone, adoraria fazer, tanto é que ele fez 4, 5 anos depois com o Renato Borg e a Esther Góes. Ele fez essa peça 5 anos depois, em 76, por aí, com a assistência do Elias Andreato, aliás. E ela falou assim: não é, Ruth, não é o Brecht para fazer agora, é outra coisa para fazer. E depois você não tem dinheiro para fazer montar um musical como o Brecht exige. Marragone custa caro. Marragone não é, vamos lá fazer Marragone, não é caro. Então, eu vi um espetáculo no fim do ano, no Teatro São Pedro, o burrinho, como é que é? Vocês lembram mais? Márcio Boaro, como é que era mesmo? O burro e o burrinho de Belém. O Alto do Burrinho de Belém, que era um alto de Natal no Teatro São Pedro, do Chico de Assis. Daí eu falei assim: olha, vamos pedir para o Chico escrever uma peça. Daí é mais barato, sem cenário, sem essas coisas todas, a gente faz. Daí veio a ideia dele também de fazer dentro da igreja, vamos fazer. E conversou com o Chico a ideia de fazer o espetáculo naquela linha lá, entendeu? E o Chico topou. Sentou, e o Adhemar, como o Chico dizia isso, né? Que, como todo bom autor de teatro, Silvio sabe disso, Isaías sabe, eu sei também. A gente é muito preguiçoso. Sentar para escrever dá um trabalho, é um desafio tão grande. A gente tem que se isolar, a gente não pode conversar com as pessoas, não pode ir para o boteco, não pode. A gente fica trancado, só a gente e a tela em branco. Antes era o papel em branco, a máquina. Então, o Chico falava, o Adhemar era o cara que mais botava fogo nos autores, nos preguiçosos autores brasileiros, que somos todos preguiçosos. O Chico dizia isso. E o Adhemar pegou no pé dele: você vai escrever, você tem data. E botou aquele negócio de você vai escrever. E o Chico sentou e escreveu essa obra, que eu acho a coisa, tirando até o aspecto do espetáculo, se você ler como literatura, é muito bonito, cara. Porque ele fala do teatro, no teatro, o que é aquele discurso do Corifeu sobre o teatro, é uma das coisas mais bonitas do teatro. Eu sou você, embora você não saiba, entendeu? Aquela troca de... É lindíssimo, é uma definição de teatro, é poética. Acho que a obra poética, por excelência, do Chico é a Missa Leiga. Então nasceu daí, nasceu de uma necessidade da Ruth, que daí ganhou dinheiro para burro, com todos esses problemas, ganhou dinheiro, e daí ganhou tanto que foi viajar. Que foi tomar um dinheirinho lá também de Portugal, tal, naquelas viagens dela. Que isso daí é uma coisa que deve se dizer para a Ruth. Ela ganhava o dinheiro e investia no teatro, né? Não estava nem aí com. O Silvio trabalhou bastante com ela também, né, Silvio? Não, eu fiz o cemitério. Exatamente. Lá na 13 de maio. Eu vi. Meninos, eu vi. Então, essa é a história da Missa Leiga. Senão, eu também fiz nasceu um cemitério por insistência do Adhemar. em Portugal.
Como é que é? Eu fiz Eu o perdi cemitério também com ela em Portugal, Ah, você fez em Portugal? quando ela levou o cemitério de automóveis para Portugal. Depois ela, Isso. depois ela vê. Era o Serra, era o... Como é que chamava aquele ator? Os nomes para mim, mas era... Eu lembro do Serra, lembro do Serginho Mamberti, da própria Ruth. E foi num terreno baldio também. Armaram um circo e fizeram lá. Foi muito bonito o espetáculo. Ela voltou em alto estilo para Portugal, né? Porque ela saiu de lá como uma qualquer. E ela era... e queriam censurar o espetáculo lá. Ainda era o final do salazarismo, né? Quiseram censurar o cemitério de automóveis lá. Ela um dia reuniu a turma, nós ficamos numa casa lá, hospedados numa casa, muito boa, por sinal, e ela reuniu a turma, levou para uma praça que era próxima ao Ministério da Cultura. E ela falou, olha, vamos lá, vocês ficam um cafezinho lá embaixo, eu vou subir para falar com o Ministro da Cultura. Porque ele não queria deixar, o governo não queria deixar a peça estrear. E ela subiu, daí não sei quanto tempo ela voltou, meia hora, 40 minutos, ela falou, está resolvido. Nós vamos estrear, não tem problema nenhum. Inclusive o Arrabal foi convidado e ele foi a Portugal assistir a peça, e eu tive o prazer, e a Ruth queria fazer um documentário sobre a montagem da peça em Portugal, e eu tive a felicidade e o prazer e a honra de entrevistar o Arrabal para esse documentário. E ele ficou todo contente lá porque ele não entrava em Portugal. Arrabal, a ditadura do Salazar nunca permitiu que ele entrasse em Portugal. E a Ruth conseguiu levá-lo para lá. Ele morava em Paris, né? Nessa época, porque ele podia estar na Espanha também, né? Tinha o Franco de um lado e o Salazar. Paris, ele estava em Paris, eu acho. A ditadura não é bom, não. Márcio, claro. A gente pode falar do Rio. Não, o Márcio só queria fazer um comentário da Missa Leiga, Márcio. Não, o Chico me falou que no tempo da Missa Leiga, ele estava devendo no armazém de um português que tinha do lado da casa dele. E aí ele não tinha dinheiro para pagar a conta de jeito nenhum, e a conta só ia aumentando, porque ele ia lá toda hora pegar coisa e não pagava a conta. Aí, quando o Adhemar chamou ele chegou para o português e falou assim, eu vou fazer um trabalho e vou te pagar a conta inteira. E aí ele falou que ele escrevia a Missa Leiga pensando em pagar o português o tempo todo. E desesperado. Não, o Chico contando isso era engraçado. E aí ele falava assim, ou eu entrego logo ou o português me mata, porque o português tinha prometido de matar ele. E aí ele falava assim, eu tinha o Adhemar por um lado me cobrando, o português por outro. E eu escrevia. Aí eu acertei o valor com a Ruth, entreguei, a Ruth me pagou, já fui lá e paguei o português na hora, né? E aí ele falou, bom, eu achei que eu estava tranquilo. Só que aí a peça foi sucesso. Aí eu cheguei para a Ruth e falei, Ruth, eu mereço mais, né? A Ruth falou, o que está acertado e acabou. O que eu te paguei já foi pago, era o que você precisava e foi o que a gente acertou. Mas eu acho bilheteria. Tinha porcentagem, como autor sobe porcentagem. Não, mas é que ele tinha ela foi obra completa, né? Ela pagou o dinheiro, depois não quis dar mais nada para ele. Ele quis ser esperto com a Ruth, não dá, né? Não dá, né? Mas eu achei engraçado que ele falou que era o Adhemar de um lado, o português do outro, e o medo de morrer. Ele contando era muito engraçado, como se... E o Adhemar pegava no pé mesmo, porque o Adhemar tinha uma coisa como diretor, né? Eu sei porque fiz vários trabalhos com ele depois. Você chegava, se Adhemar tem ideia de uma peça, você fala assim, escreva. Não, mas eu queria... Escreva. Não, mas escreve, quando você tiver, você traz, a gente conversa. O autor gosta de ficar conversando da ideia que teve. Ideia não é nada, vai, ele senta e escreve. E o Chico, depois disso, só para completar essa minha relação com o Chico, logo em seguida,
até por sugestão o Ademar pegou e me deu um disco que ele tinha, era um LP, que chamava Brecht on Brecht, que era do Eric Bentley, que tinha feito um espetáculo nos Estados Unidos, chamava, traduzindo literalmente, foi o que eu fiz, Brecht segundo Brecht. O Ademar falou assim, por que você não faz um espetáculo em cima disso? Eu ouvi aquilo, que eram trechos de poesias, não tinha uma cena, mas a cena não estava no disco. E eu vi que tinha um roteiro, mais ou menos, quer dizer, aquela coisa de LP, né, de contracapa. Não dava para saber o que era, mas eu sabia que ele contava a história do Brecht a partir da poesia do Brecht e com os depoimentos dele no Comitê de Atividades Anti-Americanas. E daí eu me dediquei, comprei, não tinha muito acesso às obras, mas eu sempre me atrevi a ler em língua que eu não conheço. Só não consigo ler ainda russo, essas coisas. Eu vou lendo. E eu me dominava até hoje, mais do que hoje, o francês eu lia com um certo... Eu sei que na livraria francesa que tinha ali na Barão de Tapetininga, cara, eu comprei todo o Brecht, tem até hoje aqui em francês. E daí eu devorei o Brecht, traduzi, fiz um roteiro do Brecht segundo Brecht, que é inspirado no Eric Bentley, alguma coisa que o Eric Bentley usava. Claro que eu usei principalmente as gravações do Comitê de Atividade Anti-Americana, que naquela época, 73, 74, não dava para conseguir, cara, que era a gravação... tinha no disco. Hoje é fácil, hoje eu entro na internet e acho tudo, né? Mas naquela época... E era com a voz do Brecht falando: My name is Bertolt Brecht, I'm born in Augsburg, Germany. Enfim, era inglês macarrônico que até eu entendia. Né? E tinha ele cantando Morritá, isso eu usei, ele começava ele cantando, com aquela voz de taquara rachada do Brecht. Eu tenho essa gravação. Eu tenho essa gravação dele cantando. Não é de voz de taquara rachada? E daí a ideia no espetáculo americano, eu tentei reproduzir aqui, que eram grandes atores, só que lá eram atores que estavam meio até... Eu lembro de uma grande atriz que fazia o espetáculo, que era Angela Lansbury. Para os jovens, a Angela fez muito sucesso depois numa série policial. Mulher do Charles Lawton. Exatamente, mulher do Charles Lawton, e que fez uma série famosa de policial, né, que ela era uma madame não sei o quê, que desvendava crimes. Mas era um elenco todo de grandes figuras do teatro, entendeu? Porque não podia ser feito por jovenzinho, tinha que ser gente, no elenco tinha jovens, mas a base... Então daí o que eu chamei? Que eu conhecia, que era da minha turma na época, né? Que era Armando Bogos, era um elenco meu, que hoje... Bogos, Cacilda Lanuza, Chico de Assis, a Raquel Araújo Fuser, hoje Fuser, e o Fernando Rodrigues de Souza, que era o jovenzinho da turma. E daí eu trabalhei com o Chico como ator. E o Chico, daí me perguntaram como é que era o Chico como ator. Era o Chico. E naquele espetáculo era o que precisava, porque eram as pessoas falando os textos do Brecht como elas mesmas, não era personagem. Então, quanto mais... Então, o Chico, até com aquele... O Chico tinha um falar caipira, né? Não sei se vocês lembram. O jeito do Chico falar é meio de caipirão, né? É meio de jacu do interior. Eu posso falar porque eu sou jacu do interior, então eu falo. Ele não gostava de falar, mas ele tinha aquele jeitão dele, assim, era meio... Enfim, caipira. Então funcionava muito bem. Então, quando me perguntam como é que era o Chico ator, era o Chico. O Chico ator era o Chico. E logo em seguida, daí ele começou a produzir o Show da Manhã, na época que a Jovem Pan era uma puta rádio, não essa Jovem Pan que está aí hoje. Com perdão, mas isso não dá para ouvir a Jovem Pan hoje. Mas nos anos 70 ainda era uma grande rádio, em jornalismo era... E o Chico era produtor do Show da Manhã. Daí ele me levou, claro, coisa de amigo, né? Amigo é para essas coisas, um arrasta o outro, tudo bem. Me levou que eu fazia uma entrada no Show da Manhã, falando sobre teatro, espetáculos, aquelas coisas. Enfim, para ganhar a vida a gente fazia essas coisas. Então eu trabalhei com o Chico também no rádio. E o Chico naquela época era meio motoqueiro, não sei se vocês sabem, o Chico gostava de andar de moto, ele era motoqueiro. Não era
Como é que chama essa Davidson, não sei o que lá, Davidson aí que tem? Harley Davidson. Não era desse, mas ele adorava máquina. Aliás, o Chico adorava tudo que era bugiganga eletrônica. Tudo que era. Ele era novidadeiro com isso. Surgiu uma novidade eletrônica, o Chico gastava o que tinha, o que não tinha naquelas coisas. Ele era um consumista dessa coisa de máquina. Ele gostava de máquinas. Ô, Márcio, você está com a foto aí, Márcio, da peça do Oswaldinho? Eu estou tentando pôr, mas eu estou com impedimento técnico aqui, eu estou tentando. Não, a gente tem uma foto que o Oswaldinho mandou para a gente da peça do Brecht. Eu estou tentando, mas está negando subir a foto. Eu estou tentando. Tudo bem, era só para a curiosidade da cara do Chico. Não, é uma foto muito legal. É. Ele com o Bogos, Cacilda Lanuza. E era divertido. Não ganhamos dinheiro nenhum, viu? Depois do espetáculo, essa peça foi montada já com o elenco das Locomotivas, aquela novela da Globo, com Araci Balabanian, Valmor Chagas e o Ademar Guerra dirigiu. Lucélia Santos, Valmor, Cláudio Marzo, Araci Balabanian. Estreou em Curitiba, fizeram umas apresentações aí. Deu público, mas acabou não estreando no Rio, porque o Valmor também já não estava mais muito interessado em fazer teatro, não. É verdade, não estava mais. Ele mesmo dizia, fazer teatro é um trabalho. Prefiro fazer televisão, vou lá, faço cinema. Não era, Silvio? Você que era amigo dele. Do Valmor? Ele era meio preguiçoso com o teatro. Trabalhando juntos, eu fiz A Visita da Velha Senhora, que ele dirigiu. Pois é. E era com um elenquinho razoável. Era Cacilda, Sérgio Cardoso, Eugênio Kuznet. Assim, estava começando, né? Promissor. Promissor. Tinha um elenco enorme, tinha assim, Homem 1, Homem 2, Homem 3. O Sérgio Lamberti era o Homem 1, eu era o Homem 2, e não lembro quem era o Homem 3. Não tinha nem nome o personagem. Pessoal, eu queria também colocar um assunto para discussão, se possível. Esses dias todos a gente... lá, o Márcio está conseguindo mostrar olha aí a foto. Aí. Agora mais uma dificuldade técnica, só um instante. Você tinha resolvido, não sei porque você foi mexer. Tinha, desculpe. Aí. Resolveu. E a cara do Brecht olhando, né? Bem... O espetáculo era isso, eram 5 banquinhos, um gravador daqueles bem precário, mesmo mecânico do lado, e isso. Não tinha nada. Mas era emocionante ver esses 5 aí falando Brecht. Era muito emocionante. E o Chico, para variar, com cara de riso, né? Assim. Claro, cara, palhaço, como sempre. Sacaneando alguém. Não, é que era um momento aí da Cacilda, era um momento de riso, ele podia rir. Você vê que todos estão rindo, não fala mal do Chico, coitado. A gente pode falar de outro, pode falar mal dele porque ele era moleque, né? Esses dias todos a gente discutiu, né, muito sobre a obra do Chico, as ideias do Chico, né, e chegou a sair esse assunto em alguns dos bate-papos, né, de uma certa crise que a gente vive hoje, né, no teatro, do ponto de vista da dramaturgia, né, principalmente com essa... O Isaías caiu? O Isaías acho que caiu, hein? Ele não está na sala. Desculpa. Vamos ver se ele consegue voltar. E principalmente com essa questão agora, né, muito da cena gerar o texto, né, quando gera um texto, e não o texto, mas gerar a cena, todas essas formas que desmontam um pouco, né, aquilo que a gente tinha por teatro, né, em vários países aí já se fala em performance como, digamos, o nome desse gênero hoje, né? Teatro é uma coisa do passado, né? Dramaturgia, então, é uma coisa pré-histórica, né? Ao mesmo tempo, surge, parece, uma necessidade aí entre alguns grupos de São Paulo de retomar a discussão, o debate sobre dramaturgia, né? Ontem, as companhias aí que foram parceiras nesse projeto, né? Que fizeram leituras
encenadas das peças do Chico, falar um pouco sobre isso, né? Parece que depois de todos esses anos falando de processo colaborativo e tal, né? Parece que de alguma maneira tem surgido de novo a necessidade de discutir dramaturgia, texto, né? E a gente está falando da vida, da obra de um grande dramaturgo, de um cara que escreveu muita peça, né? Escreveu peças a vida inteira, né? Como que vocês veem essa questão? Quer dizer, um pouco já tentando discutir o legado do Chico de Assis como dramaturgo, né? Qual é a atualidade, né, do trabalho do dramaturgo, da dramaturga hoje? A gente pode sempre lançar a mão do autor, do texto do autor. Parece que o teatro, às vezes, inventa uma nova moda e deixa para lá algum de seus componentes antigos, né? Como que vocês veem o papel da dramaturgia nesse momento? Fala, mestre Silvio, quero te ouvir também. Não, eu não tenho acompanhado, eu sou muito nostálgico. Eu acho que eu tenho uma formação de que a boa dramaturgia e tal. Não tenho acompanhado muito essa dramaturgia mais periférica e tal, mas eu tenho sentido que, enquanto conteúdo do teatro, as coisas estão muito, não só no teatro, estão muito rasas, né? As coisas estão muito superficiais, é muito difícil a gente conseguir hoje em dia, e também tem um público que não quer ir ver, né? E o público jovem, estudante que ia muito tal, hoje em dia está mais afastado, né? Tá tudo muito difícil, né? Mas, enfim. Silvio, você é dramaturgo também. Não adianta se esconder, não. Você é dramaturgo, então, a sua posição como dramaturgo... Pois é, mas o que eu fiz? Eu escrevi uma peça sobre Galileu, né? Uma peça que provavelmente ela vai ser montada em Portugal, aqui não, né? Tá? E escrevi, você sabe, aquela adaptação do Inspetor-Geral do Gogol, né? Enfim. Mas é isso, em cima de teatro, né, com T maiúsculo, né? Então, é nostalgia, né? Como era bom. Ainda pode ser bom, Oswaldinho? Não é só cara de nostalgia, não, Silvio. Eu acho que é a característica do trabalho. Nesse mundo em que tudo é tudo, todo mundo é todo mundo e ninguém, né? Isso aí acho que já existe uma obra feita isso, Todo Mundo e Ninguém. Alguém já escreveu isso, foi um clássico aí, desses que são esquecidos. Todo Mundo e Ninguém. Essa coisa de... Não existe obra... A obra coletiva é resultado da obra de indivíduos. Essa é uma posição que eu tenho, vale para tudo, vale até para a revolução, entendeu? Quer dizer, você pode ser multidão, você pode ser massa de manobra. Agora, quem conduz as grandes revoluções, pega do século XX, vai, para não ficar longe, na história também está, são indivíduos, mais ou menos um ou dois. A gente está falando que o Silvio está parecendo o nosso comandante, quer dizer, a revolução em Cuba, todo aquele processo em Cuba foi realizado só... Não, várias pessoas, muitas pessoas, algumas ficaram, outras... Mas quem são os condutores disso, dessa mudança? São indivíduos, você pode nomeá-los, entendeu? Talvez alguns você não lembre nomes, talvez você só lembre o velho comandante, o Che, Fuegos, mas tem muitos outros, porque são indivíduos com seus talentos individuais, com suas inteligências pessoais que contribuem. Eu não acredito. Hoje tem muito uma tendência de achar que não, tudo é obra de todo mundo. Não é assim. Obra coletiva. E esses líderes todos tinham fundamentalmente carisma, né? E eram preparados, né, Silvio? Cada um era preparado. Não significa que carisma seja bom, porque o Adolf tinha, né? O Adolf tinha magnetismo, né? Um magnetismo. Sim, era um carisma. Ele conseguiu... Mas, por exemplo, quando você cita, você que dirigiu o Einstein, por exemplo, estudou bastante o Einstein, inclusive. O Einstein tem uma frase do Einstein que, para mim, ilumina isso que eu estou dizendo. Que ele dizia o seguinte: você criou isso, você chegou à teoria tal, você formulou tal, não sei o que. Ele fala assim: eu sou tributário de todos os que me antecederam. É. Né, Silvio?
Quer dizer, ele tinha consciência de que o trabalho dele era resultado de todos, um por um. Não é de um coletivo sem rosto. Multidão não tem rosto. Entendeu? Quando você fala, o todo é nada. Acho do Newton, diz assim, eu enxerguei mais alto porque eu estava sobre o ombro de gigantes. Eu cheguei mais longe porque eu subi no ombro de gigantes para vir chegar. Então, essa coisa, nós perdemos isso. Teve uma coisa de coletivismo. Teatro sempre foi coisa coletiva, cara. Não estamos falando de teatro de arena aqui, teatro... Tudo é obra de vários indivíduos, mas tinha lideranças. Sim. Eu digo que grupo, para mim, é grupo. Grupo é uma gíria que, na nossa época, significava enganação. Você está com um grupo, lembra, Silvio? Isso é grupo, isso é grupo. Quando a gente dizia isso é grupo, a gente está dizendo isso é enganação, isso não é bem assim. Então, quando falam muito teatro de grupo, eu falo assim, isso é grupo. Porque não é possível você fazer teatro sozinho. Não. Nem um monólogo, que eu acho que não é teatro em geral, salvo exceções que apenas confirmam o meu pensamento, entendeu? Mesmo uma pessoa em cena ou duas, precisa de muita gente em volta, é um coletivo, é um todo, são contribuições individuais que fazem. Então se inventou esse negócio que o teatro é resultado de todo mundo faz tudo. Não, desculpe, não é todo mundo faz tudo, não, meu. Cada um tem um talento específico para fazer cada coisa. Entendeu? Não me peça para fazer um figurino que eu não tenho a menor noção. Eu me visto mal. Como é que eu vou fazer figurino para um personagem? Eu não sei nem me vestir a mim mesmo, entendeu? Então não me peça, não. Mas aquele figurino do seu espetáculo não é meu, alguém fez, porque... Tanto é que no Brecht, segundo Brecht, lá que vocês viram, eu já tinha uma dificuldade com isso. Olha, cada um arrume uma roupinha que lhe caia bem. E defina essa roupa e vai ser essa que vai ser o figurino. Né? Eu, ao contrário, tem gente que quer me matar cada vez que eu abro a boca para lembrar que o Aristóteles diz que figurino, cenário, nada disso fazia parte da poética do teatro. Ele dizia, está escrito, ele escreveu, não é culpa minha. Quiserem matar, matem o Aristóteles, entendeu? Mas o que vale é a poesia do teatro, quer dizer, a palavra, é o poeta, né? Então, eu não acredito nisso, é obra coletiva. Todo teatro é obra coletiva, cara. Todo espetáculo nasce de um conjunto de... Agora, eu acredito no autor, porque eu acredito no poeta. O Silvio pode pensar muito como eu penso, mas se a gente se sentar para escrever uma peça junto, não vai dar certo. Por quê? Porque a gente não se quer bem? Não, ao contrário. Porque não tem nada a ver uma coisa com outra. O pensamento dele, a visão dele de mundo tem que ser a contribuição dele. Um autor contribui. Você vai falar, na ciência hoje todo mundo inventou tudo. Mentira. Tem um cara que tem a sacada, entendeu? Tem o eureka. Né? Todo mundo sabia a natureza, como é que era. Teve que aparecer um Darwin que fala assim, tem uma coisinha estranha nesse negócio aí. Entendeu? Como apareceu um Einstein para falar assim, esse negócio do Newton, esse negócio da gravidade do Newton, acho que não funciona no espaço maior. No particular funciona. Se eu jogar no espaço, não vai dar certo isso. Foi ele que sacou. Claro que ele se iluminou pela luz dos outros que antecederam. Maxwell, um monte, né, Silvio? O Silvio sabe mais do que eu aí. Os nomes dos caras que jogaram luz para ele entender. Mas quem falou, opa, foi ele. Como eu acho também isso no teatro, isso vale para a poesia, entendeu? Eu não acredito num poema coletivo. Desculpem, gente, isso é enganação. Não. É enganação. Me engana que eu gosto e todo mundo acha que sim. Fizemos um espetáculo coletivo, é o coletivo. Criação coletiva, lembra, Silvio? Isso é coisa da minha geração também. A gente caiu nessa esparrela. Criação coletiva. Criação coletiva. Mas a gente sempre ficou com meio um nariz torto para isso, né? Eu aprendi com a sua geração a torcer o nariz, viu? Então, olha, Oswaldo, tem um autor hoje que vê as coisas de um jeito bem diferente, chamado Harari, que é um filósofo. Sim, que escreveu Sapiens, né? E Homo Deus. É muito, muito, muito interessante. Ele mostra as coisas da história do mundo que a gente nunca tinha pensado, por outro ângulo. Enfim. É isso. Pois é um cara, né?
Eu acho até que ele está um pouco vaidoso demais, o Harari. Ele tá começando a falar de tudo, até de futebol. Eu acho que ele devia segurar um pouco, mas os livros deles, realmente, você tem razão, são ótimos. É a visão de um indivíduo, né? De um indivíduo. Vendo de um outro jeito. Exatamente. E o Chico, em alguns momentos, acho que sobretudo Missa Leiga, muitas das suas obras, né? Mas acho que algumas que chamam muito a atenção de muita gente, né? Ao longo da trajetória dele como Missa Leiga, acho que foi esse indivíduo, talvez, né? Que soube traduzir um certo sentimento do momento em uma obra teatral, né? Com certeza. Acho que quem faz teatro tem que saber viver, trabalhar em conjunto, em coletivo, em grupo. Não quer dizer que você vai criar em grupo. Direção, o Silvio, como diretor, sabe, direção coletiva, desculpe. Eu lembro porque no início dos anos 70, logo depois da missa, o Altair Lima resolveu fazer, que era, além de ator, era um grande produtor, produziu Ré, Jesus Cristo Superstar. Daí ele quis fazer aquele Godspell, que era um outro musical também famoso na época. Daí o Altair, a gente era muito amigo, falou assim, Oswaldo, vamos dirigir junto? Eu falei assim, não. Ou você dirige ou eu dirijo. Não tem direção dupla. Não tem isso. Eu posso ser seu assistente, eu vou ficar do lado, fazendo o papel do grilo falante, te buzinando, ou você inverte, mas não vai dar. Ah, mas a gente se dá tão bem. Eu falei assim, por isso mesmo. Não tem esse negócio de direção, duas pessoas dirigindo. A não ser que um esteja fazendo uma coisa e o outro esteja fazendo outra. Eu fiz um trabalho, eu estava citando um trabalho que eu fiz com o Silvio na Escola de Arte Dramática, que era o Rômulo dos Magos, que era ele e a Miriam. Mas eles sabiam dividir muito bem as tarefas dos dois. Sim. Era muito claro, você sabia exatamente. Quando pegava o Silvio, ele estava pegando um aspecto do trabalho, e a Miriam pegava outro aspecto. Claro que os dois conversavam muito sobre o que estavam fazendo, né? Mas aí eu acredito. Agora, tem que ser sempre, eu não sei ali se tinha um pensamento dominante, mas geralmente tem um pensamento que é dominante. Ou algum que os dois chegaram juntos. Olha, acho que é por aqui, então vamos por aqui. Porque é muito difícil, até em dois, dirigir uma direção dupla. Tripla, então, nem se fala. Direção coletiva é impossível. Porque alguém vai ter que definir, alguém vai ter que fazer a escolha final, entendeu? Eu vou entrar com o figurino vermelho, azul, amarelo ou roxo. Cada um acha uma cor. Alguém tem que dizer assim, não, você vai entrar sem figurino. Entendeu? Tem que ter alguém que defina. Senão você não chega a lugar nenhum. Isso é brincadeira de criança. Então nós fazemos um teatro sendo benevolente e juvenil. Somos todos juvenis, sabe? Está todo mundo fazendo teatro como se estivesse na escola, no ginásio, no colégio antigo da minha época, ginásio. Sabe? Adolescente, juvenil. E é mesmo. Quando vocês falaram assim, vamos discutir dramaturgia, é impossível, porque todos são gênios. Todo mundo que escreve a obra definitiva, falando de si mesmo, claro, né? Porque todos falam a obra, não é, Silvio? Agora todo mundo está em moda falar de si mesmo. Eu sou a referência do mundo. O meu umbigo contém o mundo. Perfeito. Não me provoque, Eduardo, não me provoque. Foi para isso mesmo que a gente convidou, Oswaldinho, a todos vocês. Gente, a gente se alongou já bastante. Acho que a gente conseguiu ter um bate-papo bacana aí sobre um pouco dessas experiências que cada um de vocês tiveram, né, com a obra do Chico, esse mundo do Chico, né? Gostaria de agradecer a todos vocês que participaram. Infelizmente o Isaías acho que caiu, mas gostaria de agradecer muito o Isaías Almada, que esteve aqui com a gente, Silvio Zilber, grande mestre, Oswaldo Mendes. Só para fazer o registro aqui, o Edinaldo Freire mandou um comentário aqui. Na década de 70, a grande novidade era o novo teatro latino-americano, com Buenaventura e seu método de teatro coletivo.
que, dentre outras coisas, pregava a horizontalidade na criação. Só deu resultado quando, após a discussão coletiva, cada um com suas habilidades e talentos se encarregavam da direção, dramaturgia, etc. Um método não é um método, é um procedimento. Grande Edinaldo! Edinaldo. Grande Edinaldo! Fechou, matou a pau, como dizia na minha época, matou a pau. Maravilha. Maravilha. Joas Campos, grande ator, está também participando dessa... Parabéns para ele pelas músicas, que eu vi as leituras. Joas, ótimas suas músicas das peças do Chico. Eu não conheço ele pessoalmente. Tá aqui falando que foi uma aula essa mesa e que foi dando uma nostalgia assistir esse bate-papo entre vocês, Joas Campos. Então, gostaria de agradecer muito a vocês, Silvio, Oswaldinho. E, bom, com essa conversa a gente encerrou esse ciclo de bate-papos sobre o Chico de Assis. O projeto continua, ainda vamos ter a montagem da Missa Leiga, uma montagem pós-pandêmica, então vai ser uma missa também de ação de graças, leigas, certamente, por todo o elenco chegar vivo aí a esse momento pós-pandêmico. E a gente continua, né? Surgiram aí ao longo dessas conversas várias ideias, inclusive de criar um grupo de estudo da obra do Chico de Assis, que acho muito interessante essa ideia, né? Um grupo de discussão de dramaturgia, acho que é fundamental, né? Então, gostaria de agradecer a todos vocês. Mônica Rafael, grande produtora por trás de todo esse projeto. Márcio Boaro, suas últimas palavras. A última palavra dele. Não, eu só posso agradecer muito. Esses 4 dias que nós fizemos de debate foram ótimos. Hoje foi um encerramento excelente e fico muito feliz. Agradeço muito ao Silvio, ao Oswaldo, ao Isaías, que foi, e o Eduardo, que eu falo que tinha de ter o programa Eduardo Entrevista em Cena, porque ele sabe conduzir as entrevistas. Não, eu teria que ser um aprendiz do Oswaldinho. Não vem não, meu. Eu assisti as outras. Estou assistindo todos. Você é ótimo. Tem razão, Márcio. Você é mestre nisso, Eduardo. Eu não sabia dessa sua competência, tá vendo? Eu achava que você era um coletivo. Não é? Você existe como indivíduo. Exato. Como indivíduo, você tem um talento especial. A Lúcia Capuani participou, a gente teve a honra de participar com ela no primeiro bate-papo. A Maria Lúcia da Mato Capuani fez pesquisa sobre a trilogia de cordel do Chico. Está aí mandando muito obrigada, falando que o papo foi maravilhoso. É isso aí, gente. Agradeço a todos e todas. Uma boa noite a todos e continuamos juntos aí nessa aventura do teatro do Chico de Assis. Maravilha.